Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição na carta de Paulo, que ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto, hoje Grécia. Eu já expus até o versículo 13 e hoje estarei dando continuidade aí a partir do versículo 14 deste capítulo 9. Vamos lá então, falando sobre a idolatria. Lembrando que eu tenho uma playlist com os demais vídeos desta carta, desde o capítulo 1 até este capítulo 9. Eu vou deixar no card assim. Está aí. A idolatria. Paulo vai falar a respeito da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Interessante. Ele está pedindo para os irmãos de Corinto fugir da idolatria. Lembrando que desde o versículo 1 deste capítulo, ele vai falar a respeito da tentação. E ele traz como exemplo o povo de Israel que foram tentados e cederam à tentação. E eles, após murmurarem contra o Senhor, eles se tornaram idólatras, mesmo depois de terem passado pelo mar, visto as maravilhas de Deus, visto tudo isso, eles se inclinaram à idolatria. Lá no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Então, alguns deles se fizeram idólatras. E aí, no versículo 14, ele, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Portanto, aí é uma conjunção de oper, que é a palavra grega, essa palavrinha grega aqui, de oper. E essa conjunção significa por esta razão. Por esta razão, meus irmãos, meus amados. Aqui é agapetos, adjetivo, estimado, querido. Pode ser também traduzido por querido. Por esta razão, meus queridos, fugi da idolatria. E interessante que o verbo aqui, felgo, fugir para um lugar seguro, escapar, através da fuga da idolatria. Aí a palavra substantivo, idolatreia. A idolatria é a adoração ou culto aos falsos deuses. E ele continua: falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Então, falo como a criteriosos. Criterioso aqui, a palavra phronimos. O adjetivo é sábio, inteligente. Olha, eu estou falando de pessoas que são inteligentes. Eu não estou falando para alguém que não tem inteligência. Eu estou falando para pessoas inteligentes, pessoas sábias. Ou seja, julgai. A palavra aí grega crino, verbo, julgar, dá a ideia de separar, selecionar. Ou seja, vocês são inteligentes, vocês são sábios. Julguem as minhas palavras, vocês selecionem a vós mesmo o que eu estou dizendo. E aí ele vai falar: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele está falando sobre a ceia que foi instituída por Cristo. E, inclusive, no próximo capítulo 11, ele vai falar sobre a comunhão, a ceia do Senhor. Então, porventura, o cálice aqui é
Potério é um copo, cálice, ou seja, é o lugar onde era colocado o vinho, ou seja, porventura o cálice da bênção, o copo da bênção, eulogia, que abençoamos, olha que abençoamos aí, euloguel é invocar bênçãos, não é a comunhão é koinonia, koinonia é fraternidade, associação, comunidade. Então koinonia é isso, ter uma relação, ter uma associação, compartilhar. Ou seja, vocês não estão associados, vocês não têm uma relação. Então ele está perguntando isso, é a comunhão, é a relação do sangue Haima de Cristo? Faz a pergunta. O pão que partimos, aí o pão aí é artos, é pão mesmo, que partimos não é a comunhão, novamente a palavra koinonia, o substantivo feminino, o corpo de Cristo. E ele diz no 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quem é esse pão? É Cristo. Então, porque nós, embora somos muito, ele está falando que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, é como um pão, unicamente um pão, ou seja, um só corpo. Um pão, um só corpo, porque na medida que eles participam da ceia, se tornam um com Cristo, é um só corpo. Porque todos participamos de um único corpo, ou de um único pão, e esse pão é Cristo. Lá em Romanos 12:5 diz o seguinte: assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então ele vai falar isso lá em Romanos, que todos nós somos um corpo. E ele continua: considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, ele vai dizer, olha, nós aqui, igreja de Corinto, formamos um só corpo, porque nós participamos de um só pão, que é Cristo. E ele, olha, considerai o Israel segundo a carne. O Israel que ele falou lá no início do capítulo 9. O Israel segundo a carne, sarx, ou seja, segundo a descendência humana, povo de Israel. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar, ou seja, os levitas que comiam do sacrifício do altar, porque nesse período agora a lei cerimonial do sacrifício não poderia mais estar em vigor, porque Cristo morreu. Claro que lá em Jerusalém ainda tinha o templo, eles continuaram sacrificando animais até o ano 70. No ano 70 o templo foi destruído, o povo israelita foram dispersos por entre os povos e pronto, acabou. Mas eu falei, considerar Israel, considerar aqui é blepo, através do olhar, discernir através do olhar, ou seja, olhe para Israel segundo a carne. E ele faz a pergunta: não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício, alimentar aqui é estio aqui é consumir o sacrifício, aqui é túcia, é a vítima do sacrifício, são participantes, aí coloca aqui, koinonos, substantivo, koinonos aqui é associado, é a palavra que eu já disse, é comunhão. Olha, aquele que se alimenta do sacrifício não tem comunhão, associação com o altar. O que é o altar aqui? Altar aqui é um substantivo neutro, tuciastério, é o altar para matar e queimar as vítimas usadas no sacrifício. O altar de todas as oferendas queimadas. Ele faz a pergunta:
Que digo, pois? O 19. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele faz aí 3 perguntas. O que digo, pois? Então, o que digo aí é tis. Que é isso mesmo. Que digo é que feme. Feme aí, interessante que não usou logos, logos, falar, ou palavra. Ele falou assim, olha, o que digo, que é feme, é tornar conhecido. O que torna conhecido, pois? Na verdade, aí o que tornar conhecido através dos pensamentos. Então, Paulo pensa uma coisa e ele fala. Ele torna conhecido os seus pensamentos. Então, ele fala alguma coisa. Então, aquilo que ele está pensando, ele coloca como escrita. O que eu digo, o que eu falo, pois? Que o sacrificado ao ídolo, o sacrificado aí, é a vítima que foi sacrificada. Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ídolo aí é idolatuton. Idolatuto é a carne que foi sacrificada a um ídolo pagão. Os 2 significados. Ídolo aí é a imagem, a réplica. E o próprio ídolo aí é idolatuton, ou seja, aquilo que foi sacrificado ao ídolo. Ele vai ter algum valor? E ele continua. Olha só. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Então, no versículo 19, ele está falando sobre o ídolo pagão. E ele fala assim, tem algum valor? Não. Todo mundo sabe que o ídolo, aquela imagem esculpida ali, que não é nada. Aquilo é um boneco feito de madeira, de bronze, e assim vai, de barro. Aquilo é alguma coisa? Não. Aquilo não é nada. Aquilo tem valor? Não tem nenhum valor. Mas o problema é a intenção pela qual a pessoa faz aquele sacrifício em direção àquele ídolo. Aquele ídolo não está nem aí, ele não é nada. Ele nem está recebendo aquela oferenda, aquele sacrifício. O problema é quando eu estou oferecendo aquele sacrifício a uma idolatria. Na verdade, quem está recebendo são os demônios. Porque eu estou deixando de fazer o meu culto a Deus e fazendo culto a algo que não tem valor. Então eu estou direcionando o meu culto, a minha devoção à pessoa errada. E quando eu direciono o meu sacrifício, o meu culto para a pessoa errada, eu estou direcionando para os demônios. Olha, antes digo que as coisas, ou seja, todavia, contudo, digo, roti, falar, as coisas, roti aqui, deixa eu ver, vamos voltar aqui novamente, que aqui é ala roti, ou seja, todavia, contudo, porém, desde que as coisas, ou seja, o qual, a quem eles sacrificam, sacrifica é tu, imolar é o verbo, matar, é a demônios, aí daimonion, substantivo neutro, espíritos, demônios que as sacrificam, novamente imolam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associada, e koinonos, ou seja, é o substantivo, o koinonia estar associado aos demônios. Então ele não queria que o povo de Deus fosse participante da mesa dos demônios. E ele continua: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo, olha, peraí, se vocês têm comunhão com Cristo,
Por que vocês vão associar a mesa dos demônios? Comer da carne sacrificada aos ídolos. Por que vocês vão fazer isso? Vocês agora estão associados, ligados a Cristo, e vocês não podem participar do sacrifício às idolatrias, comer da carne sacrificada aos ídolos. Porque aquele que come do sacrifício aos ídolos estão sendo participantes da mesa dos demônios. Olha, não podeis beber. Beber é pino, é beber mesmo. O cálice, a hipotéria, eu já falei, do Senhor, e o cálice dos demônios. E não podeis ser participante, ou seja, a palavra aqui é meterro, é compartilhar. Compartilhar, se tornar um participante. Vocês não podem compartilhar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí ele faz uma outra, ou melhor, faz duas perguntas. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Zelos aí, a palavra é parazelo, provocar ciúme ou rivalidade. Ou seja, nós vamos provocar ciúmes no Senhor? Ou vamos provocar rivalidade no Senhor? O Senhor aí é curioso. Somos, ele se inclui no meio. Somos mais fortes do que Ele? Esruro, mais poderoso do que Ele? E aí Paulo fala, todas as coisas são lícitas. Lícitas aqui é except, que é permitido. Ou seja, todas as coisas me são permitidas. Tudo é permitido. Mas nem todas as coisas convêm. Então, nesse versículo 23 aqui, o que Paulo tem em mente? Comida sacrificada a ídolos. E todas aqui é paz. Algum, tudo, qualquer, todas, qualquer coisa, no sentido mais amplo. Então, ou seja, todas as coisas é permitido, mas nem todas as coisas convêm. Mas todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele está dizendo que edificar é koidomel, é construir uma casa, é crescer em sabedoria, é crescer na piedade, na graça, na virtude, na santidade, na bem-aventurança. E ele continua, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ou seja, ninguém aí é nada mesmo. Ele fala que buscarei a zetel, procurar a fim de encontrar. É o verbo grego. Ou seja, ninguém busca ou procura até encontrar o seu próprio interesse, e sim o dos outros, porque nós formamos um corpo em Cristo. Então nós temos que agir na coletividade para o crescimento desse corpo, porque falou assim que nem todas as coisas edificam, é koidomel, é edificar o corpo de Cristo. E ele coloca aqui no 25 que é o foco disso: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo da consciência. Ou seja, ali no mercado, em Corinto, eles vendiam restos das carnes que eram sacrificadas nos templos pagãos. Então ele diz o seguinte: se você for no mercado, não fique perguntando de onde proveio aquela carne por causa da sua consciência. Então comei de tudo, estio, de tudo que se vende aí, poléu, negocia, troca, vende no mercado. O mercado é Maquelon. E Maquelon é lugar onde carnes e outros artigos alimentícios eram vendidos, açougue. Ou seja, comei de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntardes por motivo da suneitesis, que é a consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então chegue lá, compre a sua carne, vá embora para sua casa, tranquilo. Porque do Senhor é a terra. Ele
ele lança mão de um salmos, que está lá no Salmo de número 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Então, ele está dizendo que do Senhor é a terra. Todas as coisas são do Senhor. Todas as coisas são dele. Plenitude que é pleroma, todo preenchimento. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Ou seja, incrédulo é a pessoa que não é que não crê em Deus, ou seja, que não aceitou Jesus ainda. Ou seja, se uma pessoa que não tem Cristo como seu Salvador vos convidar aí é kalel, chamar, e quiserdes ir, ou seja, na casa dessa pessoa, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes. Ou seja, nada perguntardes, sem nada julgar, examinar, por motivo da consciência. E continuando aí, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então ele está dizendo assim, se alguém disser para você, olha, essa carne que você está comendo aí, ou que vai comer, essa carne foi sacrificada a ídolo. O interessante é notar assim, se a pessoa já está alertando quem vai comer, que aquela carne é oriunda do mercado onde eram vendidas carnes sacrificadas a ídolos, e você, se alguém vos alertar, que essa pessoa sabe que o irmão ali não consome esse tipo de carne. Porque se a pessoa não sabe disso, ela nem vai informar. Não, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que advertiu é menu, tornar conhecido algo que é secreto, ou seja, daquele que falou para você, que tornou conhecido que aquela carne, aquele produto ali é algo oriundo de um sacrifício, idolatuton, a palavra grega aqui em cima, idolatuton, que é essa palavrinha aqui, ó. Esse adjetivo é sacrificado ao ídolo, a carne que sobrou do sacrifício pagão, por causa da consciência também. Então, por causa de duas coisas, por causa da sua consciência, que depois vai ficar te acusando que você comeu carne sacrificada a ídolos e você não pode ser participante da mesa dos demônios e da mesa do Senhor, e também daquela pessoa que falou para você que advertiu que aquela carne era sacrificada. Consciência, digo, não atua propriamente. Sim, estou falando consciência aqui por causa da consciência. Ele está dizendo, sim, dele também, mas também do outro irmão. Então, não só, digo, não atua propriamente, mas a do outro. Então, ele está alertando aqui, conforme a consciência aqui, não só a dele, mas a do irmão ou daquele que alertou ele. Consciência, sua ideia, se digo, não atua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então, parece que esse irmão aqui, vamos recapitular aqui o 28 e 29. Parece que alguém chega e está numa mesa sentado. É uma pessoa cristã, está na casa de uma pessoa que não é, e ela foi convidada para um banquete. E, num determinado momento, alguém ali também alerta, olha, essa carne aí, ela é oriunda do sacrifício pagão. E, nesse exato momento, o irmão, ele não deverá comer dessa carne. Por que não deveria comer dela? Por causa da consciência daquele que advertiu. Nós entendemos dessa forma. Só você procurar aí que você vai entender. Por causa da consciência daquele que advertiu. Porque no 29 vai explicar. Consciência, digo, não atua propriamente. Porque o irmão também pode depois ficar
com a consciência, mas é a consciência do irmão, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ou seja, eu tenho liberdade de comer, porque tinha algumas pessoas que olhavam para a idolatria e falavam assim: ídolo, isso não é nada. Isso ali é um pedaço de barro, um pedaço de madeira, um pedaço de bronze. Não tem nada ali, eu posso comer a carne tranquilamente, eu tenho liberdade para comer. Mas tinha outro irmão que ele veio do meio pagão e ele ficava assim: puxa vida, eu não posso participar agora da mesa do Senhor e da mesa da idolatria. Eu não posso fazer isso, eu estarei pecando contra Deus. Então, nesse exato momento, quando o irmão adverte e sente a sua consciência julgada, automaticamente, eu ser alertado por aquele irmão, a minha liberdade está sendo julgada por uma consciência que não é minha, que é alheia. E olha, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por aquilo porque dou graças? Ou seja, se eu participo aqui, tornar participante com ações de graça, ou seja, ações de graça aqui é rares, é dar graça. Eu dei graças no alimento e pronto. Por que hei de ser vituperado? Vituperado aqui é blasfemel. O verbo é falar mal. Por que eu estou sendo repreendido, caluniado, insultado, repreendido por causa daquilo que dou graça? Ou seja, se eu dei graças, acabou. Posso comer tranquilamente. Então por que agora alguém está falando mal de mim? Por causa da atitude que eu tomei de comer desse tipo de alimento? Eu estou sendo julgado, a minha consciência, a minha liberdade está sendo julgada pela consciência alheia. Eu estou participando de algo que eu já dei graças, já agradeci a Deus. E por que agora estou sendo falado? Por que alguém está falando mal da minha atitude? Que eu estou comendo de carne sacrificada a ídolo. E Paulo vai explicar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, porque quer comais, estio, quer bebais, pino, é beber, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, as minhas atitudes, elas têm que glorificar a Deus. Ou seja, se eu fizer algo que não glorifica a Deus e faz com que o meu próximo ele caia, ou ele fale algo, blasfeme, que vituperado aqui é blasfemel, o verbo é caluniar, é insultar, injuriar, ser falado mal. Se a minha atitude leva o meu próximo a fazer isso, então é melhor não fazer, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Glória aí é doxa. E doxa, o substantivo feminino, dá a ideia de honra, de honrar ao Senhor, a Deus. Não vos torneis, olha aí, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, não use a sua liberdade para se tornar um motivo de tropeço para alguns irmãos. E aqui a palavra tropeço é aproskopos. Aproskopos é um obstáculo. É um obstáculo que conduz alguém ao pecado. Ou seja, eu não posso servir de uma pedra de tropeço, algo que alguém bata e faça alguém tropeçar. Eu não posso ser o motivo pelo qual as pessoas olhem para o meu comportamento e caiam em pecado. E ele diz, nem para judeus, porque a igreja de Corinto era composta de judeus também, nem para os gentios. Helen ali é os gregos, a palavra grega aqui, gentios, é Helen, é grego. Nem tampouco
Então, assim, nem para o gentio, nem para os judeus, nem para os gregos, e nem tampouco para a igreja, a eclésia, ou eclesia, está aqui, ó, eclesia, a palavra grega é eclesia, de Deus, assim como também eu. Aí Paulo fala assim, olha, eu procuro em tudo ser agradável a todos. Agradável aí é aresco, ser do desejo, interesse de outros, não somente o meu interesse, mas eu procuro o interesse dos outros, e não buscando o meu próprio interesse, novamente aí a palavra, sunfeiro, mas o de muitos para que sejam salvos. Então qual que é o meu objetivo? É fazer tudo para a glória de Deus, para que o meu irmão, o meu próximo seja salvo. Então tudo eu tenho que fazer com sabedoria, com inteligência. Tudo que eu faço é para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Pois bem, 31 minutos aí, o vídeo ficou bastante grande, porque eu encerrei esse capítulo 9. Então no próximo capítulo, melhor, capítulo 10. Então no próximo capítulo, esse então eu falei sobre o capítulo 10, a tentação. No próximo capítulo, capítulo 11, primeiramente vamos falar sobre as mulheres nas assembleias religiosas, vai até o versículo 16, e a partir do versículo 17 do capítulo 11 vai falar a respeito da ceia do Senhor. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.